Saudações em Cristo a todos que acompanham conosco o estudo diário da Bíblia. Ficamos agradecidos a Deus por Ele permitir novamente nos encontrarmos para estudarmos a Sua Palavra. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha e também a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Terezinha Santana, é de Povoado Juá, em Cícero Dantas, na Bahia, parabenizando a filha Luzia, que está aniversariando hoje. Parabéns, Luzia. E também sua irmã, Mariene Neri, te parabenizando, e todos os seus familiares desejando muitas felicidades e muitos anos de vida. Maria do Carmo é de Penalva, no Maranhão. Jacira Laje é do Rio de Janeiro. Leda Senhorinha é de Salvador, na Bahia. Donizete e Tuca são de Mococa, em São Paulo. Luzia Menezes Rosário e Sandro Willis são de Anapu, no Pará. E todos os demais que nos acompanham, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, a Ti nossa gratidão por este dia que estás nos concedendo. Te agradecemos porque vamos agora estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, nos ajudando a entender a Tua Palavra, aceitá-la e vivê-la na prática em nossa vida. Abençoa, Pai, todos os que estudam conosco a Tua Palavra, que passam por momentos difíceis, lutas, dor, sofrimento, angústia. Tu conheces cada um. Dê forças, dê vitórias, que não desanimem, que perseverem na fé e que recebam as bênçãos conforme a Tua vontade. Abençoe todos os que nos pedem orações, dando vitórias a cada um, e também a Luzia, que hoje está aniversariando, a sua mãe Terezinha Santana e também a sua irmã Mariene Neri, todos os familiares lhe parabenizando, e que Tu estejas com ela, Pai, dando vitórias em nome de Jesus. Amém. Conforme nós estamos vendo aqui esta semana, no estudo que estamos fazendo de alcançar os não alcançados, é interessante que quando essa mulher, Ciro Fenícia, procurou Jesus, os discípulos disseram para Jesus: mande-a embora. Vejam que atitude! Os discípulos ainda não haviam entendido que Jesus ele veio para salvar, colocar à disposição de toda a humanidade a salvação, porque nem todos irão aceitar, então aqueles que não aceitarem, que rejeitarem, não serão salvos. E nós precisamos então aprender com Jesus que todos devem ser bem recebidos, não importa quem seja, como já dissemos aqui essa semana. É bom nós repetirmos, porque na maioria das vezes nós agimos como os discípulos agiram aqui, e nós agimos como os judeus agiam com relação aos gentios, com aqueles que não eram judeus. E então, Jesus ali naquela região de Tiro e Sidom, que ainda não haviam sido alcançadas pelo Evangelho e que Jesus ali levou os seus discípulos, as pessoas, muitas delas nessas regiões, estavam ansiando por esperança. Igual hoje, irmãos, nós estamos vivendo num mundo caótico, um mundo que está caminhando para o fim. Como diz a palavra de Deus, o mundo está cambaleando. Nós vemos que os governantes das nações perderam o controle. Nós vemos que a maioria dos líderes políticos, dos governantes, estão na contramão daquilo que ensina a palavra de Deus, como é que nós deveremos agir. Todos os procedimentos que estão sendo feitos, todas as leis, tudo que eles estão querendo impor na mente das pessoas vai contra o que a palavra de Deus ensina. E nós, às vezes, ficamos perplexos e perguntando: mas como que isso pode acontecer? Nós sabemos o que é certo, como que deve ser feito, e as pessoas agindo errado. E, infelizmente, muitos cristãos estão sendo contaminados por estes ensinamentos, essas doutrinas errôneas que estão sendo implantadas nas mentes das pessoas. E então, como nós dissemos, em meio a este mundo caótico, muitas pessoas estão ansiando por esperança. E sabemos que a esperança é Jesus. Jesus, ele nos dá paz, ele nos dá segurança nestes momentos de incerteza que nós estamos vivendo. E eu quero dizer para vocês, irmãos, que nós que conhecemos a palavra de Deus não deveremos nos surpreender com todas as coisas erradas que nós estamos vendo, as pessoas defendendo as coisas erradas, as mentiras,
Isso nós não deveremos nos surpreender, porque a palavra de Deus diz que nos últimos dias seriam exatamente assim como nós estamos vendo diante dos nossos olhos. O que nós precisamos é buscar a Jesus diariamente, ter a presença dele em nossa vida, para que nós possamos suportar estes momentos, porque muito em breve nós vamos contemplar o nosso Senhor Jesus voltando em glória e majestade para buscar aqueles que permaneceram fiéis. E nós que fomos salvos por Jesus, precisamos então fazer a missão entre essas pessoas que não foram alcançadas e que muitas delas estão ansiando por esperança. Então, naquela ocasião em que Cristo levou os seus discípulos para Tiro e Sidom, que era fora da região ali da Galileia, naquela época, o que estava impedindo o povo de Israel de levar a esperança de Jesus, do Messias, à cidade de Tiro e Sidom, era o preconceito, era o nacionalismo. E, irmãos, nós também deveremos cuidar com isso, porque às vezes nós temos preconceitos, achamos que determinadas pessoas não têm direito de serem salvas, de ouvirem falar de Jesus, porque nós achamos que o problema delas não tem solução. Mas nós devemos ter cuidado para que nós não ajamos conforme os israelitas agiam, conforme os discípulos estavam agindo. Sabemos que nós precisamos, como está escrito em Tito, no capítulo 2, Tito, capítulo 2, no verso 13, nos diz assim, a palavra de Deus: enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Nós precisamos transmitir essa grande esperança, essa bendita esperança, transmitir àquelas pessoas que estão ansiosas por uma esperança. E então, a palavra de Deus, ela nos traz um exemplo também muito claro de como os judeus eram preconceituosos, eram nacionalistas. Está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, nos versos 9 até o verso 16, nós lemos aqui: no dia seguinte, quando os mensageiros de Cornélio se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Era cerca de meio-dia e ele estava com fome. Enquanto a refeição era preparada, entrou num êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol ser baixado por suas quatro pontas. No lençol havia toda espécie de animais, répteis e aves. Então uma voz lhe disse: levanta-se, Pedro, mate e coma. De modo nenhum, Senhor, respondeu Pedro, jamais comi coisa alguma que fosse considerada impura e imprópria. Mas a voz falou novamente: não chame de impuro o que Deus purificou. A mesma visão se repetiu 3 vezes, então subitamente o lençol foi recolhido ao céu. Pedro ficou perplexo, pensando em qual seria o significado da visão. Nesse momento, os homens que Cornélio tinha enviado encontraram a casa de Simão. Eles se aproximaram do portão e perguntaram se estava hospedado ali Simão, também chamado Pedro. Enquanto Pedro ainda refletia sobre a visão, o Espírito lhe disse: 3 homens vieram procurá-lo. Levante-se, desça e vá encontrar-se com eles. Não hesite em acompanhá-los, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês procuram, por que vieram? E eles responderam: Cornélio, um oficial romano, nos enviou. Homem devoto e temente a Deus, respeitado por todos os judeus, um santo anjo o instruiu a chamar o Senhor à casa dele para que ele ouça sua mensagem. Então Pedro convidou os homens para se hospedarem ali aquela noite. No dia seguinte foi com eles acompanhado de alguns irmãos de Jope. Chegaram a Cesareia. No dia seguinte, Cornélio os esperava e havia reunido seus parentes e amigos íntimos. Quando Pedro chegou à casa, Cornélio veio ao seu encontro e prostrou-se diante dele, adorando-o. Mas Pedro levantou e disse: fique de pé, eu sou apenas um homem como você. Os dois conversaram e depois entraram na casa onde muitos outros estavam reunidos. Pedro lhes disse: vocês sabem que nossas leis proíbem que um judeu entre num lar gentil como este ou se associe com os gentios. No entanto, Deus me mostrou que não devo mais considerar ninguém impuro ou impróprio. Aqui eu li Atos capítulo 10, versos 9 até o 28. Então, irmãos, o que nós vemos aqui é que os judeus consideravam os gentios imundos, impróprios, que não mereciam ouvir falar da salvação que Deus oferecia a todos. Deus falou com Cornélio
e Cornélio enviou 3 homens para a casa onde Pedro estava, em Jope. E antes desses homens chegarem lá, Pedro subiu ao terraço da casa para orar. Era quase meio-dia, a hora do almoço. Ele estava com fome e ele entrou em êxtase e teve essa visão do lençol. Esses animais que ele viu, que a voz dizia mata e come, simbolizava os gentios que os judeus achavam que não tinham direito de receber a mensagem de salvação. Mas o Espírito Santo falou com Pedro: você vai, porque 3 homens vêm aqui te chamar e você vai com eles. E então, por isso Pedro foi à casa de Cornélio. E vejam que quando chegou lá, Pedro falou com ele: olha, vocês sabem que nossas leis, as leis dos judeus, proíbem que um judeu entre num lar gentil como esse, ou se associe com os gentios. No entanto, Deus me mostrou que não devo mais considerar ninguém impuro ou impróprio. Muitas pessoas pensam e traduzem esta passagem de Atos, capítulo 10, como que se Deus houvesse liberado a gente, nós, comermos qualquer tipo de alimento impróprio. Os alimentos impróprios estão lá em Levíticos, capítulo 11, e especialmente alimentos cárneos. E não entendem que essa visão que Pedro teve falava exatamente de pessoas que eram consideradas impróprias, imundas, que eram os gentios. Aqui no capítulo 10, verso 28, fala claramente isso, que Pedro só foi lá porque Deus falou com ele e mandou que ele fosse, e que não considerasse mais impuro ou impróprio o que Deus havia purificado. Aqui, irmãos, é muito claro nós vermos na palavra de Deus que às vezes nós interpretamos a Bíblia de forma errada. E como eu tenho dito para vocês, nós aqui no canal Hora Tranquila, nós mostramos e estudamos com vocês o que está na Bíblia. Nós não criamos subterfúgios, nós não distorcemos o que está escrito para agradar as pessoas. Não, nós falamos o que está aqui e interpretamos o que está aqui. E nós precisamos, ao estudar a Bíblia, orar, pedir que o Espírito Santo nos ilumine, nos ajude a entender. Então, mais uma vez eu quero falar para vocês, aqui este relato de Atos 10 não está falando de comida, está falando de pessoas. E é isso que nós precisamos entender. Aqui em Atos 10, no verso 34, diz assim: então Pedro respondeu: vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. Outras Bíblias dizem assim: Deus não faz acepção de pessoas. E no verso 35, em todas as nações ele aceita aqueles que o temem e fazem o que é certo. Então Deus, irmãos, ele não faz acepção de pessoas, nós é que fazemos. Deus, ele não age com favoritismo em favor de um ou em favor de outro, e precisamos saber que em todas as nações, Jesus, ele aceita todos aqueles que o temem e faz o que é certo. É isso que nos diz a palavra de Deus, que Deus, mais uma vez, trabalhe conosco, em nossa mente, em nosso coração, nos ajude a entendermos a sua palavra e vivê-la na prática em nossa vida, e que nós não venhamos a fazer acepção de pessoas como os judeus faziam e ainda fazem hoje. Eles ainda estão aguardando um outro Messias que não é o nosso Messias, que já veio cumprindo as Escrituras Sagradas, as profecias que apontavam para o nascimento de Jesus e a sua vida e ministério aqui na terra. Os judeus estão esperando um outro Messias. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia, que Deus nos ajude a estarmos sempre ouvindo a sua voz e fazendo a sua vontade em nossa vida, e que possamos ser usados na missão para alcançar aqueles que ainda não foram alcançados. Que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã, se Deus assim nos permitir, mas não nos esqueçamos. Jesus, ele disse: portanto, ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, verso 19. Que Deus nos abençoe.